Queridos irmãos, já há algum tempo tinha desejo de estar congregado aqui com esta querida irmandade, mas as oportunidades são raras, porque quando seria até possível, mas nós temos culto também na Água Rasa, que é a minha congregação, então também não fica bem, está faltando muito. Mas hoje o Senhor deu esta oportunidade de estar aqui congregado junto convosco. Isso porque há algum tempo, irmãos, meditando na realidade que nós vivemos hoje, o povo no mundo, e principalmente o que compete a todos nós é o povo de Deus, ou seja, a nossa irmandade. Já durante os anos passados já percebíamos que, embora havendo um grande crescimento de chamamento de pessoas para esta graça, que Deus tem chamado muita gente, o ano de 2019, 2018, o Senhor chamou muitos, mas no ano passado aconteceu este episódio que todos têm conhecimento, e houve uma solução na continuidade do crescimento em números dos chamados. Se bem que cresce o número de chamados, mas não cresce igualmente o número dos que participam nas Santas Ceias. Isso nos faz entender que muitos são batizados, mas depois esfriam já no começo. E a participação da Santa Ceia é o melhor registro que nós temos da frequência daqueles que o Senhor está conservando nesta bendita graça, congregados conosco. Mas agora na pandemia a coisa então ficou pior, porque terminaram praticamente os batismos, ficaram somente batismos especiais, e depois estendeu-se a um ou outro que não era enfermo. O Senhor chamou um pequeno número em 2018, em 20, e este ano também até agora. Agora já estão liberados os batismos, mas ainda continua um crescimento muito baixo em relação ao que vinha. Mas não é esse o motivo, irmãos, de estar conversando com a Irmandade hoje. Não é esse o crescimento. O crescimento que Deus tem mostrado, feito saber, que nos traz a grande preocupação, é a evolução espiritual nossa, o crescimento na fé, na graça, no conhecimento e na forma de nós nos mantermos unidos a Deus pela fé, seguindo os preceitos que Ele nos tem deixado. Isso porque temos percebido ao longo desses 2 anos, mais ou menos, uma evolução muito grande de um esfriamento espiritual, um desânimo. É claro que não é em todo lugar. Há lugares que a Irmandade está ávida por congregar, e se não houver regulamento nenhum, a igreja lota, enche, e assim por diante. Mas isso não é em todos os lugares, não. Muitos lugares a Irmandade está assim bem apática, desanimada. Quando se criou os cultos online, nos primeiros cultos passava de 200, 300, chegamos a 500 mil que participavam num culto online. Hoje é 100 e poucos mil. E sabemos que os que participam também não são participantes ativos, que começam desde a hora que começa o culto e fica até o fim, não. São pessoas que entram, dão uma olhadinha, saem. Agora, por exemplo, que é de domingo de manhã, liga o celular ou alguma coisa que vai assistir ali, participar, apenas assiste, mas não participa, porque está fazendo outra coisa, cuidando de um trabalho, cuidando do almoço ou de outra coisa. Então o rendimento espiritual que importa, ele caiu.
Caiu bastante. Orando ao Senhor, irmãos, e considerando tudo isso como um dever que temos diante de Deus, que o Senhor nos colocou para zelar do rebanho, para apacentar o rebanho de Deus. Apacentar, que faz o pastor com as ovelhas, é levar em um lugar que tem pasto, que tem trato, que tem alimento, que tem água. Isso é o que o pastor faz, ele apacenta. Ele não leva as ovelhas onde não tem pasto, onde é tudo seco para morrer de sede. Não. Ele sabe onde é que tem melhor pasto, onde é que tem água boa. Então ele sempre procura levar ali, porque ali elas se alimentam e matam a sua sede. Então o dever dos servos de Deus é esse, é levar o povo a serem todos alimentados pela palavra e pela água da vida também, que é a mesma palavra. Então, irmãos, considerando esta situação que vivemos, em face ao mundo que se desenvolve a cada dia, o pecado, a maldade, violência e uma forma de diluir as virtudes divinas no ser humano e afastá-lo de Deus, isso cresce a cada dia. Então o Senhor deu a graça de escrever, irmãos, uma carta que já o Senhor deu a graça de ser lida em algumas igrejas. E a pedido do nosso caro irmão Isaac, então, se a Irmandade aceitar e não estranhar, se permitir, eu espero que o Senhor me dê a graça de fazer a leitura. Posso fazer a leitura, irmãos? Então eu pediria paciência aos irmãos, porque é um assunto um pouquinho longo, mas também não é sempre, não é? Aliás, eu acho que até a primeira vez que ocorre um caso como esse, mas de qualquer forma pediremos aos irmãos um pouquinho de paciência. Esta carta trata do esfriamento do amor para com Deus, não é o esfriamento de Deus para conosco, é de nós para com Ele. Considerando o momento atual no mundo e as condições que se encontram as nações onde predomina o Evangelho, não se pode vislumbrar dias melhores. Isto pela palavra de Deus contida tanto nos Evangelhos quanto nas cartas apostólicas. Exortamos então o povo para manter-se unido em amor, lutando contra as potestades do ar, que são os espíritos enganadores, que fazem nos envolver em iniquidades e consequentemente esfriar o amor a Deus, que nos sustenta firmes na graça. Quando o Senhor Jesus expõe em seu discurso sobre o princípio de dores, não oculta os eventos que haveriam de prenunciar sua volta, fatos ocorridos ao longo dos séculos passados, que a história registrou e que pouco se observa. Se relacionarmos as diversas fases dos sinais dos tempos, que foram prenunciados pelo Senhor, veremos claramente que estamos vivendo a fase mais perversa que poderia ocorrer, pois essa pode levar os fiéis ao malogro da fé e esperança da vida eterna, que é o objetivo único da nossa crença. Mateus, em seu evangelho, que é o mais completo com relação aos sinais proféticos dos tempos, que fala dos tempos finais, preditos pelo Senhor Jesus, no capítulo 24, do início dele até o versículo 9, afirma que a ocorrência desses fatos seria o princípio de dores sobre a humanidade. Ocorre que quase tudo isso já se cumpriu durante os séculos passados, ficando por vir o mal maior, pois tudo o que já passou foi a demonstração do poder temporal contra a vida terrena dos fiéis. Não havendo tanta opressão por parte do adversário contra a vida espiritual como se vê em nossos dias. Isto aqui, irmãos, é porque quando o Senhor Jesus prenunciou os sofrimentos dos tempos finais, já começou nos tempos dos apóstolos, foram perseguidos, foram mortos, quase todos, foram executados, muita irmandade foi trucidada, foi morta,
O Evangelho, para crescer, precisaram fugir da nação e ir para outras nações, e as perseguições nunca terminaram. Mas era perseguição para matar a pessoa, tirar a vida do crente, que não é o nosso caso hoje. Nossa perseguição não é mais assim, ela é agora no sentido espiritual. Cumpre-se, portanto, o que está contido a partir do versículo 10 até o 14 do capítulo 24, que descreve a pior fase da era cristã, quando seria a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor. Essa é a pior guerra que haveria, que é o nosso amor para com Deus e não o de Deus para conosco, prenunciando a manifestação do anticristo e a revelação do homem do pecado, preditos pela palavra de Deus. A evolução do cristianismo durante o século passado e neste presente demonstra claramente que o Evangelho do Reino é pregado em quase todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, graças aos meios de comunicação que são velozes e imediatos, os quais levam ao conhecimento de todo o mundo a salvação proposta pelo Evangelho de Cristo. Escândalos e traições sempre houve no mundo. Falsos profetas também, durante todos os séculos, profetizaram, preconizando acontecimentos, principalmente sobre os sinais futuros. E isso enganou a muitos. Porém, em nossos dias há também falsas profecias por pregadores que falsificam a palavra de Deus, anunciando as coisas que não procedem do Senhor, enganando e sendo enganados, como afirmou o apóstolo Paulo. Por essa causa, muitos se escandalizam no Senhor, descrendo na sua palavra, isto quando é pregada para a salvação e não para o bem-estar terreno. Por isso há entre os fiéis alguns que buscam somente o que é terreno, na expectativa de alcançar prosperidade e libertações dos males desta vida presente. Nota-se, irmãos, que há grande dificuldade de anunciar a verdade do Evangelho de Cristo, por causa da evolução da iniquidade que faz o amor esfriar. Podemos citar alguns pontos de grande importância que ocorrem em nossos dias e que buscamos acomodar os males à revelia da Santa Palavra de Deus e que, por falta de esclarecimentos doutrinários, as pessoas tornam-se reféns da inversão de valores morais que contradizem a Palavra de Deus. Isso podemos ver desde a educação e formação de nossas crianças, que se tornam verdadeiras vítimas da imposição da educação escolar. E a Irmandade deve ter conhecimento. Ainda em sua tenra idade, onde o pouco que aprende na Palavra de Deus, e a educação cristã feita pelos pais, perde nas escolas que frequentam, pois a sociedade está corrompida moralmente. Isto é, a criancinha desde pequena já é levada às escolinhas, até na creche. Então, aquilo que aprende no lar, que os pais ensinam, na reunião de jovens e menores, tudo que aprende da graça, da crença em Deus, da fé de Cristo, das histórias contidas na Bíblia, que as criancinhas são ensinadas, lá perdem e se corrompem, vêm com costumes de xingar, de brigar e outros costumes mais perversos, que aprendem entre as demais crianças que não têm esta formação evangélica cristã. É o que acontece hoje, além do que os ensinos, cartilhas, que são verdadeiras, irmãos, fontes de malignidade, a formação da criança. As escolas, na maioria delas, apresentam as crianças. Também a mocidade vive um tempo de extrema corrupção nos locais onde trabalham e estudam, sendo expostos a toda a prática imoral a que se torna sujeita. Pode-se afirmar que os jovens de hoje, que são fiéis, estão contidos na afirmação feita pelo apóstolo João, capítulo 2, verso 14, que diz, para os moços e moças que são fiéis: eu vos escrevi, mancebos,
porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Isto aqui João escreveu. Como sabemos, todos nós estamos expostos a uma batalha diária contra os nossos sentimentos, aspirações e desejos, além da concupiscência, que é o desejo exagerado dos prazeres carnais. Isto aqui é concupiscência. Esse mal pode facilmente fazer parte da vida de uma pessoa, seja ela fiel a Deus ou não. Se a pessoa ceder a esse mal, então cometerá a iniquidade, que é o pecado. Se, porém, nela houver as virtudes de Deus, o desejo de cometer iniquidade será aniquilado e a pessoa não pecará, que é o que acontece conosco. Como a palavra de Deus está em nós, a iniquidade se manifesta em nós, que somos humanos, mas o poder da palavra é maior e nós não cometemos aquele mal. Por essa razão, aconselhamos o povo sobre os cuidados que devem tomar quanto aos males que ocorrem na vida da pessoa que não possui as virtudes de Deus. Vivemos em um tempo de extrema corrupção humana, impossível de comentar os males e práticas pecaminosas, de violência em todos os aspectos a que as pessoas estão sujeitas. Não dá nem para falar o que fazem nesse mundo. Para que os crentes sejam fiéis, é necessário que haja esclarecimentos da doutrina, sempre à luz das Sagradas Escrituras, onde será possível, através do conhecimento, afastar-se do mal. Em Provérbios 29, versos 18, diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa profecia é a palavra, que é Cristo, e quem guardá-lo no coração será bem-aventurado. Por isso que precisamos da palavra pregada na igreja. Os exemplos registrados na Escritura mostram os resultados alcançados pelo povo de Israel em consequência da desobediência às profecias divinas. Por isso sentimos grande temor, irmãos, que nos ocorra o mesmo, como ocorreu a eles, pois o povo de Israel se corrompeu, indo após outros deuses, prevaricando e adulterando contra o Senhor Deus. Isso ocorreu por falta de instrução ao povo, que se tornou desleal para com o Senhor, esquecendo-se dele e praticando todos os males reprovados por ele, e assim foram deixados à mercê de seus adversários, e caíram em extrema pobreza, e foram levados em cativeiros por seus inimigos, por causa da desobediência a Deus. Então vemos nestes dias, irmãos, a enorme produção da mídia, que oferece continuamente atrações aos que deram proveito. A mídia, irmãos, é um meio de comunicação que existe eletronicamente, por televisão, computador, celular e outros meios quaisquer, que manifestam tudo o que ocorre no mundo. Nós não nos referimos à facilidade de adquirir conhecimento, que estes são através das informações que elas contêm, mas que facilitam o nosso viver, a fim de podermos seguir a evolução da tecnologia em todos os aspectos, cientificamente ou mesmo de caráter informativo. Isso não é pecado, é uma necessidade, contudo com o cuidado para que os males que nela contém não nos contaminem. Mas o grande perigo que há, e isso com respeito aos que estão na graça, é que declaradamente dizem, isso aqui é um costume que já está em muitos lugares, quando se fala de coisas que tem, assim, nos sites, as pessoas dizem, eu sou seguidor de tal pessoa, sou seguidora deste ou daquele, mas não se ouve dizer, sou seguidor do Senhor Jesus. São vários os locais, os sites, em que a pessoa pode explorar e dedicar-se, expor-se, comunicar e informar suas preferências e tendências, abrindo assim a porta para a entrada de todo tipo de informações
quer sejam boas ou de caráter perverso. Por esse caminho muitos entraram e hoje sofrem as consequências da perda de sua comunhão com Deus. E em muitos casos até também o convívio familiar e matrimonial, culminando com separações. Através dos contatos da mídia, vem a facilidade de comunicação, onde a pessoa sente-se livre para manifestar seus sentimentos, paixões e tendências, e abre então porta para todo o mal. Só que porque coisas que a pessoa não tem coragem de falar na cara da outra, ou uma diante da outra, através do celular se escreve, por telefone se fala, ou por algum outro site de relacionamento, escreve, mostra, diz o que pensa, o que gosta, onde vai, o que prefere, e com isso abre a porta da sua vida para os males entrarem. A tecnologia midiática trouxe um enorme avanço em favor da comunicação, tornando-se uma necessidade que todos nós temos hoje. E essa necessidade é como o alimento para o corpo. Não se pode negar que as pessoas no mundo alimentam-se muito mais o seu ego, paixões, sentimentos e curiosidades do que a própria alimentação necessária à sua saúde e subsistência do corpo. Pode-se dizer que isso se tornou uma dependência e vício para os seus usuários. E aqui cabe uma consideração. Este vício de necessidade de conhecer mensagens, informações e as curiosidades todas fazem parte das pessoas. Há pessoas que têm 2 ou 3 celulares na bolsa, no bolso. Em casa, dorme com ele, quase que agarrado com ele, dependente de novidades, dependente de mensagens. Quando escuta um apito do celular que chegou uma mensagem, a pessoa perde a paz. Se não puder correr e atender, parece que perdeu um parente na morte, que fica aflito, tem que correr e ver de quem é a mensagem, quem passou. E isto nos faz estar ligados 100% uma necessidade de conhecer tudo o que está em volta de nós, menos conhecer o que Deus quer de cada um de nós. Ainda que esta carta incomode as pessoas de ouvir, mas é uma realidade. E aqui é uma maneira que Deus faz conclamando o povo a voltar-se para Ele, a lembrar-se de Deus. Porque se nós ficarmos um mês, que o celular caiu no rio, caiu na água, caiu num buraco, caiu na boca de lobo, não achamos mais e nem tem dinheiro para comprar, estragou a bateria, aconteceu qualquer coisa, vai ser um transtorno, mas não passa disso. Mas se fica um mês sem a presença de Deus, será um mês que o adversário terá a oportunidade de nos levar embora desta graça. Celular se compra para pagar em 12 vezes. Se não der para comprar o melhor, compra aquele mais fraquinho, mas acaba quebrando o galho para a pessoa. Mas para Deus não tem quebra-galho, com Deus não tem ajuste, com Deus tem busca com arrependimento e com necessidade. Nós estamos aqui hoje porque Deus teve piedade de nós. Se não fosse isso, a Irmandade acha que estaria aqui, mas nunca. Sábado estaremos fazendo outra coisa, quem sabe lá no shopping, mesmo sem dinheiro, mas pelo menos andando lá, ou fazendo outra coisa mais importante. Mas tomar um banho, os irmãos fazem a barba, se aprontar, pôr um terno, gravata, pegar o instrumento, sair correndo de casa para chegar aqui. Por que isso? Porque ainda há uma dependência, ainda há uma ligação com Deus. Irmãos, imagina a criancinha que a irmã estiver gerando, a irmã, um ser vivente.
não precisa ser uma senhora, uma mulher, um ser vivente que estiver gerando um feto, e entrar com uma tesoura e cortar o cordão umbilical. O que acontece com aquela criancinha, aquela coisa que estava gerando lá? Morre, fica lá, mas não tem mais vida. O que o adversário quer é cortar o nosso cordão umbilical com Deus. Se ele cortar, lá se foi embora a vida. Não vem mais alimento e nós vamos morrer. Por isso Deus dá, irmãos, e vai dar. A Irmandade pode crer que diante das situações que vivemos no mundo, o Senhor haverá de despertar os seus servos que estiverem dispostos a trabalhar e batalhar, a cingir a espada à coxa como um valente e batalhar pela justiça. Aquele que tiver este desejo no coração, o Senhor lhe dará a graça de ser revestido de poder na boca, na língua, na coragem, na saúde, e irá embora o temor e o medo, mas vão falar a verdade, porque a verdade nos libertará. O dia que isso fugir dos pregadores, acabou a obra de Deus. Os irmãos, lembro que quando Deus, na visão que Isaías teve, Isaías o profeta, ele viu o séquito de Deus, os serafins voavam de um lado para outro, e Deus no seu trono, e de repente Deus falou para aqueles anjos, toda aquela coisa maravilhosa: a quem eu enviarei que vá na minha frente lá na terra, falar com Israel? A quem? Então veio um serafim, pegou um atenaz, um alicate de perna comprida, e foi no altar. O altar é que nem um forno de lenha. Foi lá, pegou uma brasa viva, veio voando, e foi onde Isaías estava ali prostrado e esfregou na boca dele. A brasa viva queimou. Quando queimou, falou: as tuas iniquidades foram queimadas. Aí ele falou: Senhor, envia-me a mim, agora pode me mandar, porque minhas iniquidades foram queimadas, agora eu vou falar com Israel. Enquanto o Senhor Deus queimar os defeitos da boca dos pregadores do Evangelho, a Irmandade vai ouvir a palavra de Deus para a salvação. A Irmandade aceita, irmãos, porque para o Senhor queimar a nossa boca, a nossa língua, não vamos pensar que é uma unção que vem esfregar aqui, não. É lágrima, é calo no joelho, é dor no corpo, é falta de alegria, é angústia de dia. Enquanto o povo dorme e ronca na madrugada, o servo que ama a Deus está de joelho pedindo misericórdia. Esta é a condição única para que o Senhor continue queimando os nossos lábios, para depois poder falar com a Irmandade. Senão nós vamos falar só coisa boa de ouvir. Se o nosso lábio não for queimado, então nós vamos pregar coisa bonita de ouvir. Vai ser só festa, só alegria. Não é assim? Mas bem-aventurado quem disser: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Conclui-se então que é impossível viver alheio às comunicações, e que quanto à saúde e vida da alma, isso ficou em um segundo plano, haja vista que pouco se fala sobre a oração, que é o meio da comunicação pessoal com Deus. Agora, os irmãos, não se assustem com isso aqui. Já há nas entrelinhas e bastidores, isso é, conversa por aí, que se ouve, que há entre alguns jovens comentários dos que praticam a fornicação, entendendo que isso não é pecado. Isso é a prova clara da falta de conhecimento real do que significa esse pecado. Pois diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, no verso 8, que aos fornicários a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não dá para esconder isso de ninguém. A esses
Juntam-se também os sodomitas, que cometem todo tipo de torpeza e impureza, sobre os quais recai a condenação descrita em Romanos capítulo 1, verso 24, que por causa disso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Muitos têm conhecimento que a fornicação é o pecado cometido entre solteiros, viúvos, divorciados, isto é, muitos não, são poucos que têm esse conhecimento, que a fornicação é o pecado cometido entre solteiros, viúvos e divorciados. Esse pecado, irmão, da fornicação não é só de solteiros, moço com moça que não tem casamento, mas também dos que são viúvos, dos que são divorciados, esses que perderam o laço matrimonial, se juntarem com outras pessoas, não havendo casado, cometem então também a fornicação. Essa conjunção carnal é praticada por aqueles que não são casados. Esses mesmos atos praticados por quem é casado constituem o pecado do adultério, porque adultera o casamento. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, as nossas criancinhas hoje, nas escolas, em muitos meios, estão sendo ensinados que menino e menina é a mesma coisa. Que o menino pode ser também como menina e a menina ser como menino. Esta é a pregação anticristã para a desmoralização, irmão, da natureza humana que Deus criou, fazendo com que a criança cresça sem ter o respeito e a dignidade que a palavra de Deus ensina. Macho e fêmea Deus fez, porque se não fosse preciso, Deus não tinha feito Eva para estar com Adão, teria feito um colega para estar com Adão, um amigo. Quando viu que Adão estava sozinho, se fosse assim, só para estar de companhia, não haver procriação, Deus não faria uma Eva, Deus faria um outro coleguinha para estar com Adão. Vivia os dois lá para sempre. Mas não era esse o plano de Deus. Ele fez fêmea, fez mulher, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E o que hoje o tentador quer é desfazer as obras de Deus. A inversão de valores que existe na sociedade, em certos casos, legalizada, tem mudado o viver das pessoas. Legalizada, isto é, a mudança do que era pecado e agora não é mais, e assim por diante, a própria lei libera, pois vivem sob os efeitos nocivos disso. Não podemos negar que também entre o povo de Deus há grandes mudanças que conflitam com o viver cristão preconizado pela palavra de Deus. Os ensinos dados pelo Senhor Jesus e cartas apostólicas reprovam a forma de viver segundo o mundo e não segundo o Evangelho. Uma mudança que durante muitos anos foi temida e reprovada, hoje é praticada perfeitamente admissível. Observemos, irmãos, que desde a legalização do divórcio em quase todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil, houve um desenfreamento incontrolável no meio da nossa irmandade. Divórcio. Qualquer coisa, divorcia. O que o ministério tem feito é o aconselhamento aos casais em litígio para evitar a separação. Isto é, temos cuidado do efeito e não da causa. Estou aqui cuidar do efeito e não da causa. Um exemplo é quando, nesses dias agora, dá uma dor de cabeça, uma dorzinha de garganta, a pessoa fala, não, isso aí é o tempo, é frio, calor, toma uma Novalgina e faz um gargarejo com água e sal e pronto. Então a pessoa está procurando, irmãos, curar o efeito, o que está vendo. Mas por que está acontecendo? Qual é a causa? Por que está infeccionando a garganta, inflamando? Por que está doendo a cabeça? Algum problema tem. Então, para se curar, tem que ir onde está a causa. Onde que é a causa que está provocando aquele mal?
senão o mal vai continuar. Ora, quando o caso chega ao conhecimento da igreja e do ministério, o mal já está instalado e a cura já é muito difícil. Isto acontece pela falta das virtudes de Deus no casal. Por essa razão, nós aconselhamos a Irmandade a ler o capítulo 19 de Mateus, que a gente nunca lê, mas precisa ler e observar, que discorre sobre o divórcio. A manutenção de um matrimônio, segundo a palavra de Deus, depende principalmente das seguintes virtudes: caridade fraternal, paciência, humildade e temor a Deus. Havendo essas virtudes no casal, ambos sofrerão as dificuldades que a vida apresenta, sem, contudo, esfriarem no amor. E assim poderão manter a vida matrimonial de forma harmônica e pacífica. E os efeitos nocivos da separação conjugal é extremamente grande, pois se houver filhos, estes serão os primeiros prejudicados em todo o seu viver. Quando alcançar a adolescência, surgirão as sequelas que são oriundas de um viver em um lar desajustado e manifestam reações que podem levar a criança ou o jovem a separar-se dos bons costumes familiares, indo ao mundo em busca de satisfação do seu ego, do seu desejo, onde encontrarão todos os males que existem, que ficam à margem da sociedade. Que quer dizer o seguinte: briga de casal, desentendimento, isso aí é difícil evitar, porque cada um é cada um. Mas a caridade, que é o amor fraternal, a humildade, que faz com que a pessoa abaixe a cabeça, essas virtudes, a paciência, precisa ter paciência, engolir coisa grande, e o temor a Deus, ter medo de errar diante de Deus. Se os dois tiverem essas virtudes, pode a coisa engrossar como for dentro de casa, por qualquer coisa, porque derrubou o prato mais caro que tinha, porque sujou isso, então deu um bate-boca ali. Mas a caridade é maior, a paciência é maior, a humildade é maior, e o temor a Deus também. Então ficou nervosa, dali 5 minutos volta: perdoa, meu bem, desculpa, eu errei. Ela perdoa, ou ela que vem pede perdão, pronto, acabou a história por ali. Por quê? Porque tem as virtudes de Deus. Quando não tem, não conversa mais, já não vão dormir juntos, e daí vira uma montanha, porque quebrou um copo, porque sujou a cortina, porque deixou cair um negócio no chão. É esse o trabalho do adversário quando vê que as pessoas estão empobrecidas. A irmã, se vê uma mosca voando, já perde a paciência. O marido, se vê um negócio qualquer fora, já quer brigar. Não tem mais paciência. E se tiver humildade, mesmo que está impaciente, mas é humilde, ele faz careta, mas suporta. Mas tem aquele que ele busca, fica dia e noite buscando ocasião para ofender, para humilhar, ou ela para provocar, para maltratar. Como é que vai viver disso? E a criancinha, coitadinha, olhando aquilo, uma hora fica do lado da mãe, outra hora do lado do pai, e ela está guardando aqui dentro tudo que ela vê e ouve, para usar mais para frente. Quando chegar na adolescência de 12, 13, 14, 15 anos, ela entra em conflito. Ela começa a sofrer. Já não aceita o pai, ou já não aceita a mãe. Já começa a buscar lá fora quem compreenda, quem entenda a sua posição, porque não tem mais dentro de casa. Queridos irmãos, guarde este conselho aqui. Suporte, casou, é casar para viver até a morte, mas sem desejar a morte um do outro, claro, porque sabemos que só a morte separa, mas tem gente que fica correndo atrás da morte para matar o outro, não a ele mesmo, porque não tem mais amor.
Amor tem que ser cultivado. Ainda, irmãos, um grande mal que fica sobre a família, onde houve a separação matrimonial, porque separando-se o casal, geralmente também as famílias de ambos se tornam separadas. A família dele e a família dela já não se unem mais. Geralmente também as famílias de ambos se tornam separadas, provocando na igreja um mal-estar e dificuldade de comunhão, que é a nossa ligação com Deus. Em separações por incompatibilidade, isto é, por gênio, quando não dá certo, há aqueles que esperam que o cônjuge, o ex-marido ou a ex-mulher, caia no pecado, isto é, que case logo de novo, para ele ficar livre e poder contrair depois outro casamento, outra núpcia. Ou a mulher deseja que ele case logo, para ela ficar livre, ou vice-versa. Entendendo que isso não é pecado, mas isso é a prova de que a pessoa não tem conhecimento da verdadeira graça do Senhor Jesus. Porque quem ama não deseja o mal do seu próximo. Há também aqueles que, por desconhecerem os efeitos da caridade fraternal, perdem o amor que antes possuíam por seu cônjuge e, para se verem livres, deixam de cumprir os requisitos do casamento, que é a união entre si, prejudicando o seu relacionamento pela abstenção, podendo levar o seu par, o marido ou a mulher, a uma tentação carnal e a queda no adultério. Isso é pecado, pois quando isso acontece, o agente causador da tentação e pecado torna-se conivente com o pecado cometido. É que, por razões, irmãos, de desavença, que não alimenta o amor, que vai enjoando dela, vai enjoando dele, ela porque engordou, ele porque está todo enrugado, ele porque já ficou feio, ela porque já não é mais o que era, e vai perdendo o afeto, então quer escapar dela, quer que ela morra, ou quer que ele morra, ou quer que saia do seu caminho. Então o que ele faz? Ele deixa de cumprir o papel de marido e deixa a mulher sofrendo, ou ela deixa de cumprir o seu papel de mulher, que a palavra de Deus ensina, e deixa o marido em apertos e sofrimento, esperando que uma oportunidade o faça cair no adultério. Irmãos, isso é uma conivência, isso é um pecado diante de Deus. Então Paulo escreveu assim para os irmãos de Corinto: não vos defraudeis um ao outro, porque isso é defraudar, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Isto aqui é assim: se quiserem, marido e mulher, afastar-se do convívio natural de marido e mulher, para aplicarem-se a oração como sendo um jejum perante Deus, por algum tempo, por alguns dias, de acordo com o consentimento mútuo, poderão fazê-lo, que eles vão se consagrar, vão orar, vão buscar a Deus por alguma necessidade, algum problema que tem nos filhos, na família, tudo isso é permissível pela palavra, mas depois ajuntem-se novamente, evitando que Satanás não vos tente pela incontinência, ou seja, pela falta de se conter desta maneira. Se vocês entenderam bem isso aqui. O pecado sempre houve no mundo, mas dada a sua abundância, devemos considerar o que diz a Escritura em Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A superabundância da graça consiste na revelação do conhecimento do Evangelho de Cristo ministrado ao povo, e que é por ele que o povo vence o poder do pecado e da morte. De fato, já vivemos um largo tempo
de abundância da graça, onde houve uma grande dispensação dos dons e virtudes de Deus, nos anos de 60 e 70, que não mais se repetiu. Não se pode negar que está havendo um esfriamento espiritual no povo de Deus, provocado pela multiplicação da iniquidade e o comodismo que, como uma doença crônica, está avançando. Temamos, pois, que ocorra o que o profeta Abacuque prenunciava sobre o povo de Judá, que era um duro castigo sobre a nação, questionando também por que o Senhor permitiria um sofrimento tal como prenunciado, que era através dos caldeus. Então não tardou a resposta de Deus, afirmando a eles que nesse tempo os justos seriam por ele protegidos. Então, e havia um castigo, sim, por causa do esfriamento do povo de Israel, mas os santos e fiéis o Senhor ia proteger. Portanto, irmãos, despertamos a irmandade a buscar o Senhor enquanto se pode achar. É necessário considerar o que ocorreu com o profeta Abacuque, que clamava assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? E no capítulo 3, verso 12, ele clama assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Notificar, irmãos, é enviar um aviso. A pessoa que está em casa é notificada pela justiça. Foi lá um oficial de justiça, ou foi lá o correio, deixou uma carta que a gente deve assinar, uma carta, um aviso de recebimento, é uma notificação, é um aviso de uma autoridade, enfim, de um lugar maior. É o que está sendo feito hoje. Hoje está feito aqui no Jardim Ara uma notificação. Não é um oficial de justiça, não é um irmão ancião, mas é o Senhor que está notificando. E sabe o que está escrito dentro desta notificação? Avivamento. E, descrevendo então o que quer dizer avivamento, é deixar de estar morrendo e passar a manifestar vida. Se alguém está morrendo nas virtudes, morrendo no ânimo, morrendo no prazer de servir a Deus, morrendo no prazer de alcançar os dons de Deus, a notificação de hoje é para se avivar. Desperta-te e busque a Deus enquanto se pode achar. Diante do que aqui foi exposto, conclamamos a nossa irmandade, a oração, sentindo a necessidade de unirmos a fé para conhecermos o querer de Deus diante da realidade que vivemos. Podemos crer que se o ministério e a irmandade despertarem e houver uma reação, como ocorreu com o profeta Joel, isso que aconteceu com Joel, Deus nos ajudará a vencer estes dias perversos, conforme descrito no capítulo 2, do verso 12 ao 17, que pregou o Senhor Deus através de Joel, ajudar, dizendo assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio para irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal que está escrito que vai acontecer. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Quem pensa que está nadando no mar calmo, saiba que virão aí tempestades, vem coisa terrível no futuro, e que Deus nos guarde que não seja tão já, mas que vem, por isso que Deus está avisando aqui. Quem sabe se Deus não se voltará e se arrependerá e deixará após assim uma bênção,
uma oferta em alimentos e libação para o vosso Deus. Aí vem aqui a recomendação do Senhor. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo do jardim Ara. É aqui hoje. Isso não está escrito, mas eu que estou falando. Está escrito, convocai o povo, e nós estamos convocados aqui hoje. Convocai, trazer as crianças que mamam. Eu estou escutando criancinhas chorar aqui, que ainda mamam, já estão aqui junto de nós. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio para que os gentios a dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? É isso que Deus não quer que aconteça. Não quer que no Brasil daqui a algum tempo diz, onde está aquela gente lá da congregação? Olha quantas igrejas aí, sumiu aquele povo. Era tudo crente, as mulheres tinham uma forma diferente de se vestir, os homens, tinha música, uns hinos, umas canções bonitas, não tem mais nada. Tem meia dúzia que vem aí, tudo caindo, os portões tudo enferrujados. Aquela gente crente sumiu tudo. Agora anda tudo igual a nós. Deus nos guarde disso. E quem nos leve antes, irmãos? Antes que o mal chegue, que o Senhor nos guarde para a vida eterna. Que nosso piedoso Senhor Deus se lembre de nós e nos livre do que está prescrito pelo Senhor Jesus. Pois o que vemos é que estamos em tempos trabalhosos. Porém, crendo que o justo viverá da fé. E nós não queremos recuar, mas queremos avançar para a conservação das nossas almas. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, pelo vosso amém, entendemos que foi uma recepção unânime daquilo que Deus falou. Podem crer. Os mais idosos talvez não, os mais jovens lá no futuro um dia haverão de lembrar que um dia foi lida uma carta que o povo selou com um grande amém e que o Senhor por isso haverá de guardar os que são seus. Tem alguma coisa a anunciar? Então não tem nada para anunciar hoje, sabe? Então vamos cantar um hino, irmãos. 70.
Aguardemos em comunhão a revelação da Santa Palavra de Deus. Deus seja louvado.